Queridos irmãos, graça e paz, bom dia. Amém. Eu estava ali compartilhando, eu e Esté compartilhando ali com o Ricardo, e a lista das nossas bênçãos é grande, mas a maior delas, irmãos, é o Joãozinho que está ali no colo da tia Marli. Dormiu, tia Marli? Dormiu ali no colo da tia Marli, está descansando. E nós somos muito gratos a Deus por essa bênção. Certamente, irmãos, a igreja precisa sempre se lembrar do cuidado de Deus. Temos mesmo muitas bênçãos para contar do cuidado, da bondade, da fidelidade, da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Quero te pedir para que abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Esses textos também nos ensinam que Jesus, de alguma forma, em alguns momentos, deu oportunidades para que outras pessoas também testemunhassem dele, contassem as bênçãos. Tem a ver, inclusive, com o que a gente acabou de fazer aqui nesse momento. Marcos capítulo 5. É um texto com algumas histórias embaralhadas, parecem que elas estão misturadas. E eu quero ler com você o verso de número 36. Verso de número 36. Nós vamos meditar em todo o capítulo. Tentaremos fazer isso aqui nos próximos minutos. Verso 36 do capítulo 5 de Marcos. Encontraram aí, amém? Então, vamos ler todos juntos o que diz a palavra de Deus, apenas o verso 36 do capítulo 5 de Marcos. Vamos lá, todos juntos. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Querido Deus, são tantas as situações que nos fazem temer, são tantos os desafios da vida, são tantas as lutas, mas é tão bom, Senhor, quando percebemos a Tua presença conosco. E quando o Senhor está conosco, recebemos uma palavra de encorajamento. Quando o Senhor está andando ao nosso lado, temos a convicção de que somos cuidados pelo Senhor. Por isso, Deus, nessa manhã, fala ao nosso coração através dessas narrativas da Tua palavra, e que possamos tornar verdade esse texto que acabamos de ler. Que possamos ouvir do Senhor também essa mesma declaração. Que possamos sair daqui não temerosos, mas crentes, confiantes no Teu cuidado e na condução do Senhor sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, peço para que vocês deixem suas Bíblias abertas no capítulo 5, para que a gente possa fazer um panorama do que está acontecendo nesse capítulo, ok? E aí depois a gente extrai algumas aplicações, a gente vai fazendo isso ao longo da exposição, ao longo da mensagem, tá? O capítulo 5, que eu coloquei esse verso central aí, que realmente é o verso que eu acredito que vai resumir bem esse capítulo. Ele está cercado por 3 histórias, como eu falei. Quais são essas 3 histórias? A história de um homem endemoniado, que tinha uma legião de demônios em seu corpo. Depois, na sequência, a história de Jairo e o pedido para que Jesus curasse a sua filha. E no meio dessa história entrelaçada está a história de uma mulher que não tem um nome, que comumente conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Essas 3 histórias estão entrelaçadas no capítulo 5. E elas fazem parte desse grande bloco que trazem essa tônica de fé, de encorajamento, que mostram um Cristo que se importa, que está em movimento para servir. Ok? Marcos tem essa tônica de mostrar Jesus como aquele que se importa, como aquele que está à disposição, como aquele que o tempo inteiro está se movimentando para lá e para cá, para servir às necessidades humanas. O próprio Deus se colocando numa posição de servo. E diz o capítulo 5, no seu início, que o Senhor entra num barco com os seus discípulos e vai até a região de Decápolis, a região de Genezaré ou de Gadara, dependendo aí da versão. Mateus vai usar obrigado, meu irmão, vai usar Gadara. Aqui em Marcos a gente vê Genezaré, mas a região ali, que é uma região já para fora ali dos limites do povo de Deus, era uma região
que tinha um homem, diz o texto, dominado por demônios. Está aí na sua Bíblia. Esse homem era dominado por espíritos malignos, ao ponto de ele precisar ser acorrentado, e mesmo acorrentado, ele não podia ser contido. Um homem que vivia a angústia de ser dominado por demônios em seu corpo. Ele se cortava com pedras, diz o texto da palavra de Deus, vivia como um bicho, como alguém selvagem, e Jesus vai para esse lugar. Irmãos, é impressionante a gente perceber que nessas 3 histórias, a tônica é de desespero. Por isso, o verso que a gente leu faz tanto sentido. Não temas, crê somente. Perceba, nas 3 histórias, a gente vê esse tom de desespero humano. O primeiro homem, essa primeira história que nós estamos falando aqui, conta a história de um homem desesperadamente oprimido. Um homem desesperadamente oprimido, vivendo debaixo do domínio de Satanás e dos seus demônios. Na segunda história, a gente vê uma mulher desesperadamente enferma, e eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. E na terceira história, a gente vê um pai desesperadamente aflito. As 3 histórias com a tônica de desespero. Um homem desesperadamente oprimido, uma mulher desesperadamente enferma e um pai desesperadamente aflito pela saúde e restauração da sua filha. 3 histórias com esse tom. E qual é a grande mudança? Qual é o centro dessas 3 histórias? Jesus. Jesus é a figura central, obviamente, e quando Jesus manifesta o seu poder, a sua essência, a sua presença, as 3 histórias são mudadas. No primeiro, como eu falei, esse homem que se rasgava, esse homem que vivia aprisionado em correntes, esse homem que vivia nu, que era uma vergonha para a sua família, para a sua casa, para todos à sua volta, tem um encontro com o Senhor Jesus. E o texto de Marcos capítulo 5 vai dizer que quando Jesus chega ao lugar, perceba, irmãos, como é a autoridade de Jesus. Quando Jesus chega naquele lugar, os demônios adoram ao Senhor. Está aí no texto. Eles vêm até Cristo e eles se curvam diante dele. Jesus não pediu nada, Jesus não falou nada. Olha a autoridade de Cristo, coisas que às vezes eu e você estamos cegos para enxergar, coisas que às vezes nós não reconhecemos, a autoridade de Cristo sobre a realidade, sobre os espíritos imundos, sobre demônios. Aqueles demônios se curvam, e eu me lembro do texto de Tiago capítulo 2, o texto de Tiago capítulo 2 diz assim: crês que Deus é um só? Fazes bem, porque os demônios creem e temem. Irmãos, quantas vezes a incredulidade toma o nosso coração, e a gente acha que viver uma vida de evangelho mais ou menos está suficiente, já vai uma primeira aplicação para nós. Os demônios creem e temem. Dependendo do nível de vida cristã que a gente está vivendo, a gente está muito distante e abaixo do que os próprios demônios estão fazendo. Você crê em um só Deus? Você acha que isso realmente é o que vai distinguir? Você acha que é só isso? Crê que existe um só Deus? Diz o texto de Tiago capítulo 2, até os demônios creem. E eles não só creem, eles precisam se curvar. Às vezes, nós não conseguimos abrir nossa boca para cantar. Às vezes, nós não conseguimos nos levantar para adorar o Senhor com disposição. Sabe o que está acontecendo? Os demônios estão se curvando, porque eles não conseguem se conter diante da glória e da autoridade de Cristo Jesus. Quando Jesus, de fato, impacta as nossas vidas, irmãos, tudo muda, tudo muda. E foi o que aconteceu com esse homem desesperadamente oprimido. Ele teve uma libertação, uma libertação. Jesus pergunta para aquele homem, para os demônios, qual é o nome, qual é o seu nome? E qual que é a resposta que eles dão? Legião é o nosso nome, porque somos muitos. E eles são tão submissos a Cristo, e mais uma vez, às vezes mais submissos do que os próprios crentes querem ser. Irmãos, tem alguma coisa errada. Mais submissos do que muitas vezes o meu coração deseja ser, eles se submetem à vontade e autoridade de Cristo e falam: Senhor, permita que a gente fique por aqui.
Não manda a gente para longe, não. E Jesus, aí tinha uns porcos lá. Jesus então permite que eles fossem aos porcos. E eles acabam precipitando aquela manada gigantesca de porcos num despenhadeiro. Quando o pessoal vê o que os donos dos porcos ali, né, o pessoal que cuidava dos porcos, fica desesperado, sai correndo. Quando o pessoal volta, encontra um homem vestido, transformado, liberto, crente, realmente, que realmente teve um encontro transformador com Cristo. Eles encontram alguém irreconhecivelmente transformado. Aquele que era desesperadamente oprimido, agora está irreconhecivelmente transformado, liberto. E aí você pensa, poxa, um avivamento nesse lugar. Não é assim? Houve um avivamento. Jesus liberta alguém dessa forma, transforma um homem dessa maneira, mudou tudo. Sabe o que aconteceu? Viraram para Jesus e falaram assim, Jesus, nós não te queremos aqui. Vai embora. Nós não queremos você aqui, Jesus. Possivelmente, irmãos, porque o prejuízo material falou mais alto do que a transformação daquele ser humano. O prejuízo de perder os porcos, se ele começar a fazer essas coisas aqui, e a gente começar a ter esse tipo de prejuízo, perdemos essa quantidade de porcos, não vai ter jeito. Jesus, não queremos você aqui. Vai embora. Vai embora. E eu penso, irmãos, que às vezes, na nossa caminhada de fé, nós precisamos refletir se nós temos de fato, agora uma aplicação pós-moderna, tá? Não é a aplicação que eu acredito seja para o texto, mas para nós, para o nosso tempo. Às vezes a gente, hoje, tem mais apreço por um cachorro do que por um ser humano. Por um gato, seja qual for o bicho que você gosta, do que por um ser humano. A gente não pode perder de vista, irmãos, que de fato toda a criação é abençoada por Deus. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus se importando com aquele homem, em restaurar a dignidade dele. Um homem que estava oprimido, destruído, envergonhado, foi restaurado. Mas o povo preferiu os porcos, o povo preferiu o lucro, e às vezes o que a gente ouve, infelizmente, é, não, eu prefiro os animais porque eles são bonzinhos, prefiro os animais porque eles não fazem mal a ninguém, e assim, preferindo os animais, nós nos afastamos da grande missão. Jesus veio para se encontrar com esse tipo de gente, e a missão que Ele dá para mim e para você, é para que a gente também se encontre com esse tipo de gente. Não tem problema nenhum você gostar do seu animalzinho, você tem que cuidar bem dele mesmo, mas se lembre que quem tem a imagem de Deus, quem tem o fôlego de vida soprado por Deus em suas narinas, é só o ser humano. Cristo tem um propósito com todo ser humano. E eu e você somos chamados para testemunhar dessas transformações, de chegar até os oprimidos, de chegar até aqueles que estão desesperados, oprimidos pelas trevas, e anunciar libertação para eles, independentemente do prejuízo que isso for nos causar. Porque não se engane, viver o Evangelho, às vezes vai te causar prejuízo. O mínimo, às vezes você vai dar uma carona para alguém, gasolina, 6 e lá vai não sei quanto. Você fala, não, pastor, estou medindo os quilômetros aqui. Você precisa dar uma carona para alguém, você já perdeu. Irmãos, o Evangelho é mais sobre perder do que sobre ganhar. E às vezes a gente precisa se lembrar disso, a gente precisa resgatar isso. Jesus atravessa de uma ponta a outra, de um lado ao outro, para encontrar uma pessoa, e provavelmente, e não tinha motor, tá bom? Não chegava, vão ligar aqui esse barco aqui, vão ligar, põe aí um diesel, sei lá o que põe num barco, liga esse motor e vamos, vambora, vamos remar para chegar até, chega nesse cara, transforma a vida dele, é expulso de lá, porque muitas vezes é assim que acontece, as pessoas não percebem o valor da vida humana aos olhos de Cristo, e ele sai de lá, irmãos, mas ele sai de lá deixando um missionário. Jesus, eu quero ir contigo. Não, você não vai comigo. Uai, que é isso? Jesus está negando discípulos? Você já viu uma coisa dessa? Jesus está
está falando para ele, não, você não vai comigo não. Jesus, eu quero entrar nesse barco, eu quero ir junto, minha vida foi transformada. É mesmo? Sua vida foi transformada? Então faz o seguinte, começa lá na sua casa. 2025, você quer servir Jesus? Não entra em ministério nenhum. Começa na sua casa. Volta para os seus. E vai lá mostrar o evangelho lá dentro. Ô lugar difícil, hein, irmãos? De viver Jesus, hein? Ô lugar difícil de mostrar que você é cheio do Espírito Santo. Na igreja é só levantar os braços. Na igreja é só cantar. Oh, que maravilha. Agora, lá dentro da sua casa, lá na convivência, junto com a sua família, na sua intimidade, ou quando você está só, lá é difícil viver o evangelho. O que Jesus disse para aquele homem? Volta para os seus e anuncia o que eu fiz com você. Mostra como eu tive misericórdia de você. Está aí no texto, irmãos. E como é bonito a gente perceber que Jesus tem exatamente esse propósito. Ele transforma aquele homem, mas ele não transforma ele à toa. Jesus não levou ele direto para o céu. Jesus deu para ele uma missão. Jesus deu para você uma missão. Você não pode deixar esquecer isso. Um homem desesperadamente oprimido se torna um missionário na sua região. Talvez, possivelmente, o primeiro daquela região. Possivelmente o primeiro da sua família. Você é o primeiro crente da sua família? Louvado seja Deus. E ó, a gente ouviu aqui do presbítero Marco Antônio, né? Quando ele chegou para a igreja, ele era o primeiro. Hoje, a família toda servindo Jesus. Irmãos, isso pode acontecer, isso pode se tornar uma realidade. Creia no poder do Deus que liberta, do Deus que transforma. E aí Jesus entra então no barco, depois de mandar ele embora, ele entra no barco e continua, volta no braço, chega de novo na sua região de origem. Quando Jesus chega ali, diz o texto que uma grande multidão vai ao encontro dele. Mas uma pessoa em especial chama a atenção. Qual que é o nome dela? Jairo. Jairo faz um pedido para Jesus. Jesus, minha filha está muito doente. Eu preciso de um socorro. Vá até a minha casa, porque se você orar, ele tinha convicção, se você orar, ela vai ser curada. Jesus faz o quê, irmãos? Faz algo que todo crente gostaria de ouvir. Quando você faz aquela oração, igual você orou aí agora, Senhor, você está orando lá, Senhor, abençoa Deus, abençoa meu emprego, abençoa minha família, e você faz um pedido específico. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento, eu preciso que o Senhor dê saúde para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho. Sabe o que Jesus faz com Jairo? Ele fala assim, eu vou. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa é ouvir um sim de Deus. Que bênção. Mas o sim de Deus não é tão simples como às vezes a gente gostaria. Jairo, eu vou até a sua casa. Vamos lá? Vamos embora. E começam a caminhada. Eles começam a andar. E enquanto andavam, diz o texto que a multidão não só acompanhava Jesus não, irmãos. A multidão esmagava Jesus. Já entrou assim atravessando a Praça 7, ali assim num horário de movimento, que você tá vindo pessoa de todo lado, você fica assim tendo que escolher para onde que você vai, você tromba, esbarra, você confere se está tudo ali, porque você, deixa eu ver se alguém mexeu alguma coisa, todo mundo apertando um ao outro, todo mundo querendo passar, ali possivelmente todos querendo ter acesso a Jesus, chegar mais perto, alguns curiosos, porque o ser humano é por essência curioso, e aí quando você junta uma multidão, vai chegar alguém que não sabe de nada, e provavelmente tinha essas pessoas lá, e começam, o que está acontecendo aí? Quem que é? Não sabe nem quem que era Jesus, possivelmente não conseguiriam nem reconhecê-lo, mas estavam lá, ouviram da fama dele, e estavam ali, e a multidão apertava Jesus, e no meio daquela situação, tinha uma mulher, desesperadamente enferma. Uma mulher, desesperadamente doente. Por que desesperadamente? Porque diz o texto, que essa mulher sofria de uma hemorragia, já tinha 12 anos. Por 12 anos, essa mulher padeceu de uma hemorragia. E o texto fala que ela gastou tudo que tinha, com todas as possibilidades possíveis. E o que aconteceu? Continuou doente. Essa enfermidade era uma enfermidade séria. Ela não tinha encontrado a cura.
E essa mulher fez tudo o que ela podia. Ela não se entregou, irmãos. Ela não tinha, eu estou doente mesmo, não vou me cuidar. Não, não foi isso. Pelo contrário, ela disse, tudo que me falarem que eu posso fazer, eu vou fazer. E ela foi atrás, e ela tentou em todos os médicos, possivelmente, fez viagens para encontrar pessoas que eram especialistas em alguma área, em alguma região, mas ela não conseguiu a sua saúde de volta. E essa mulher está no meio daquela multidão, sem poder estar ali, porque pela lei ela é impura, e tudo que ela tocar, impuro será. E essa mulher está ali, empurrando, e de alguma forma, ela consegue tocar Jesus. Jesus está indo atender o pedido de Jairo. Jesus para. Jesus para. Quando Jesus para, irmãos, eu fico imaginando o coração de Jairo, um pai desesperadamente aflito. Eu experimentei, irmãos, nem talvez muito distante, mas quando o João nasceu, o pessoal comenta assim, né? Nossa, o parto é muito legal. Eu tinha uma visão romântica do parto, né? Quando o João nasceu, irmãos, ele ficou roxo. Falei, esse menino tem alguma coisa estranha. E os médicos não falam nada, né? Passa o menino para cá, passa para lá, põe canudinho no nariz do menino e vai fazendo os procedimentos, colocou um pouquinho de oxigênio que ele precisou, aí ele foi recobrando. Irmãos, os 2 primeiros dias, o João é um menino muito tranquilo, graças a Deus, mas os 2 primeiros dias foi susto atrás de susto, assim, por inexperiência. E eu me vi às vezes desesperado à toa, né? O menino não mamava direito, porque ele tem uma reserva ele pode deixar, e a gente vai lá na enfermeira, ele não está mamando. E as enfermeiras, eu imagino assim, né? Nossa, Jesus, eu imagino elas vivendo isso todos os dias da vida dela, até ela aposentar, né, Monique? Ele não está mamando. Pai, é normal, pode ficar tranquilo. Na hora certa ele vai sentir fome, ele vai mamar. E a gente desesperado, meu Deus, que tem uma janela, se não chegar nessa hora, o que a gente vai fazer? Irmãos, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, a vida nos ensina isso constantemente. E o João está me ajudando a aprender mais uma vez, que as coisas não acontecem do meu jeito, na minha hora, como eu quero. Da mesma forma, as coisas não acontecem quando você quer. Sim, Deus nos abençoa de muitas maneiras. Deus derrama bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas, mas não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer. E aí eu imagino Jesus parado, alguém me tocou, e Jairo está assim, meu Deus, agora não é hora de parar. Jesus, agora não tem como. Os discípulos estão assim, o que Jesus está arrumando? Mestre, todo mundo te tocou, mestre, está todo mundo te apertando. Como é que você para e diz que alguém te tocou? Não é possível. Alguém me tocou, porque das minhas vestes saiu poder. Aquela mulher havia tocado Jesus. E ela, no momento que ela tocou nas vestes de Jesus, ela percebeu, estou curada. O texto vai dizer isso. Na hora que ela tocou, ela percebeu em si que estava curada. Que Deus havia restaurado a saúde dela através do toque que ela deu nas vestes de Jesus. E Jesus então está esperando, irmãos. Por quê? Porque mais uma vez há um propósito nisso. E Jesus diz, alguém me tocou, e ele está esperando. Ele sabia quem tinha tocado nele? Obviamente que sim, mas havia alguém que tinha feito um plano. Eu vou lá, toco em Jesus, vou ser curada e volto para casa. Esse é o plano. Vai dar certo, eu creio, Jesus vai me curar. E quando eu tocar nele, vou embora. Mas na hora que aquela mulher toca Jesus e é curada, ele para tudo e faz meio que uma encenação. Quem foi? Eu quero saber quem foi. Para quê? Jesus muda o plano daquela mulher também, que vivia desesperadamente enferma. E agora estava surpreendentemente curada. Curada. Essa mulher estava há 12 anos sofrendo uma enfermidade e agora plenamente saudável, depois de tocar Jesus. Quem foi que me tocou? E aquela mulher diz então, fui eu, mestre. Fui eu que te toquei. E ela então faz uma confissão. Eu imagino o espanto daquelas pessoas.
ao perceberem o testemunho daquela mulher. Eu imagino o espanto daquelas pessoas, mas eu imagino também que em alguns milésimos de segundo aquela mulher enfrentou nos seus pensamentos uma série de coisas. Eu falo, eu não falo, eu estou errado, se eu toquei em alguém e ficar impuro, como é que vai ser? Ele vai falar alguma coisa, ele vai brigar, como é que é? Jesus então vira para ela e entrega para ela mais do que ela pediu, mais do que ela imaginou. Jesus fala assim: mulher, a tua fé te salvou, te salvou. E isso, irmãos, é muito mais do que uma cura física. O que Jesus está falando ali não é sobre o corpo, te salvou da hemorragia, não. O que Jesus está dizendo ali para aquela mulher: mulher, a tua fé te salvou. Porque esse é o nosso Deus, irmãos. Ele nos entrega muito mais do que a gente merece. Muito mais do que a gente merece. E talvez você diga: pastor, eu já pedi pela cura de alguém querido, ou pela minha própria cura, e não aconteceu. Sim, meu irmão, isso realmente é verdade. Porque o próprio Senhor Jesus não veio para curar todos os enfermos. Ele não curou todos os enfermos da sua época. Mas ele veio para trazer uma esperança que a morte não pode tragar. Ele veio para trazer algo que é maior do que o corpo, que é maior do que aquilo que perece. Jesus disse, quando estava no contexto da morte do seu amigo Lázaro, em João capítulo 11, ele vai dizer assim: olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Qual é a esperança do crente? Não é ser curado nessa vida, irmãos, é ser curado espiritualmente ao ponto de poder viver a eternidade com Cristo. Ser curado fisicamente é uma bênção, e nós podemos orar por isso, e Deus opera milagres, mas se Ele não quiser fazer isso, você tem a possibilidade e a esperança de viver a eternidade com o Senhor. E isso vale mais do que 10, 20, 30 anos a mais nessa terra. Com certeza vale mais. Uma mulher desesperadamente enferma, agora é uma mulher não só curada, mas uma mulher salva. Mais do que bênçãos materiais, mais do que uma cura física, Jesus pode te dar tesouros espirituais. Lembra do que ele disse? Olha, não acumulem para vocês tesouros onde a traça corrói, onde o ladrão vem e rouba. Leão, olha eu falando aqui. Não estou falando de imposto não, tá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é disso que eu estou falando. Mas Jesus diz, não tenham para vocês tesouros onde o ladrão vem e rouba. Pelo contrário, acumulem para vocês tesouros no céu. Melhor do que ser rico aqui? É bom ser rico aqui? É? Não sei, eu não sei. Estou fazendo uma pergunta mesmo. Deve ser, irmão. Está cheio de rico aqui, viu? Está cheio de rico aqui, gente. Deve ser bom ser rico aqui. Deve ser. Mas, irmãos, não percam de vista que muito melhor e incomparavelmente maior são as riquezas que não perecem, que não se extinguem, que não acabam, que não podem ser tomadas de nós. E aquela mulher recebeu isso naquele dia. Mulher, a tua fé não só te curou, a tua fé te salvou. Mais do que uma bênção que você vem buscar diante de Deus, tem gente que faz assim, né? Eu vou lá na igreja que eu estou precisando de uma bênção. Aí ele faz um plano, igual aquela mulher. Eu vou lá, vou pedir, o pastor vai orar por mim, eu vou receber a minha bênção, né? O irmão vai orar por mim, Deus vai me dar a minha bênção e eu vou voltar para minha casa. Deus muda os planos e fala assim, não, quero com você algo um pouco mais profundo. Eu quero transformar você para uma eternidade. Não uma bênção que passa. Não. Porque essa mulher provavelmente não, certamente enfrentou a morte. Certamente enfrentou a morte. Mas com uma diferença, ela enfrentou a morte com Jesus. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Não tem preço, irmãos. Então, Jairo, desesperado, depois de ouvir aquela profissão de fé maravilhosa daquela mulher, que estava desesperadamente enferma e agora estava surpreendentemente curada, ouve uma notícia que ele não queria ouvir. Jairo, não perturba mais Jesus, não. A sua filha já faleceu. E nesse momento, irmãos, o desespero provavelmente tomou o coração dele.
Nesse momento, irmãos, a tristeza provavelmente tomou o coração dele. Está vendo? Será que se Jesus não tivesse parado, tinha dado tempo? Será que... E aí vem os questionamentos que às vezes as irmãs de Lázaro fizeram a Jesus. Se o Senhor tivesse chegado antes. Muitas coisas passam pela cabeça, irmãos, quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Mas Jesus fala então para aquele homem, o texto que lemos. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus sabia que no coração ali de Jairo, ele estava temendo, ele estava angustiado, ele estava aflito, ele sabia disso. Jesus, conhecendo o coração humano, ele sabe. E então, ele fala: Jairo, não precisa temer, creia, creia. E eles seguem. Jesus então leva os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, entra com eles. Jesus tem um momento ali com eles, com os pais da menina e com ela. E fala para ela então: menina, se levante. Ele dá uma ordem, irmãos, porque ele tem autoridade sobre os demônios, e eles se curvam e adoram a ele. Ele tem autoridade sobre as enfermidades e as suas vestes. Um toque em suas vestes é capaz de curar. E ele tem autoridade sobre a morte. Ela já estava morta. E Jesus chega e dá uma ordem: menina, eu ordeno, levanta-te. Você vai se lembrar que no capítulo 4, os discípulos estão assustados quando Jesus está no meio da tempestade, e num determinado momento os discípulos viram e falam: mestre, o senhor não se importa que a gente morra? E eles estão morrendo de medo da tempestade e com medo de morrer, assim como muitos de nós às vezes ficamos, com medo da morte, com medo do futuro, com medo da política, com medo de uma série de coisas. E aí então, quando Jesus diz para o mar: acalme-se, quando Jesus dá uma ordem para os ventos e eles param e vem uma grande calmaria, sabe o que acontece? Os discípulos ficam com medo. E eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eles estão surpresos, porque ele tem autoridade sobre a criação. Veja como Marcos está revelando Jesus como aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele controla tudo. Tudo está debaixo do seu domínio. Tudo foi feito por intermédio dele. Ele estava desde o princípio. Por isso ele diz para o vento: para agora. E o vento para. Porque o vento não age por vontade própria, mas age dentro da vontade de Deus. E agora, irmãos, talvez o maior inimigo da humanidade, uma das maiores consequências da queda, que é a morte física. Tem a morte espiritual também, que talvez seja mais severa e pior, mais danosa, mas um dos maiores inimigos do homem, a morte. Uma coisa que nós tememos tanto. Uma coisa que nos entristece tanto. Talvez você fale: eu não temo, mas entristece quando a gente perde alguém. E imagine aquele pai, diante da morte de sua filha. Imagine a mãe. Imagine o impacto do que a morte daquela menina que tinha 12 anos. Olha o paralelo com os 12 anos daquela mulher. Jesus então dá uma ordem. Ele diz: levante-se. Porque ele tem autoridade até sobre a morte. Por que Jesus tem essa autoridade? Porque alguns capítulos depois, poucos momentos depois, lá no capítulo 14 de Marcos, Jesus vai ser preso, vai ser levado injustamente para subir numa cruz. Ele vai assumir o nosso lugar. Ele vai entregar, ele vai cear com seus discípulos e dizer: olha, esse é o meu corpo que é oferecido por vocês. Esse é o meu sangue que é derramado, o sangue da nova aliança, em meu nome. Tomem, comam do corpo e bebam do cálice, para que vocês entendam, para que vocês participem do que eu estou fazendo. Esse é o evangelho estampado, porque Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a natureza, porque ele legalmente conquistou essa autoridade na cruz. Ele foi à presença do Pai, ele assumiu o nosso lugar, ele morre a nossa morte, e ao terceiro dia ele vence, ele ressuscita.
ele reaparece aos seus discípulos. Essa é a história do Evangelho. E de um pai desesperadamente aflito. Você fala, nossa, são coisas tão, claro que tão importantes, mas tão pessoais. São 3 histórias muito pessoais que nós estamos vendo aqui no capítulo 5, muito específicas. Jesus está tratando pontualmente com cada um. Nesse momento, diante de um pai desesperadamente aflito, pela agora nesse momento, a ressurreição da sua filha, ele vê então Jesus o presenteando, colocando a sua filha de novo diante dele e dizendo, olha, está aqui a sua filha. Irmãos, vale a pena seguir Jesus, vale a pena confiar em Jesus. Pode ser difícil em muitos momentos, viu? Difícil. Não estou dizendo para você que vai ser fácil. Pode ser desafiador em muitos momentos, mas a caminhada da fé em Cristo, da fé em Jesus, é uma caminhada de grandes bênçãos. Bênçãos que o tempo, que as pessoas, que os inimigos não podem tomar. Não podem. A melhor coisa que você pode fazer nesse ano de 2025 é escolher ter uma vida com Deus, mais de perto. Deus, eu quero temer menos a morte, as enfermidades, os problemas, os demônios. Eu quero temer menos essas coisas e confiar mais no Senhor. Que o Senhor se revele como um Deus grande a nós. Estou lendo um livro, estou terminando de ler esse livro, e o tema dele é bem sugestivo. O tema desse livro é quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Muitas situações na vida nos fazem enxergar às vezes as pessoas maiores do que o próprio Deus. Muitas coisas nos fazem ver Deus como se fosse um Deus pequenininho, um Deus fraquinho, um Deus menor do que as pessoas. Mas eu quero em 2025 viver uma vida de tal forma que Deus seja o grandioso Deus que Ele realmente é. E que Ele seja assim para mim. O Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que está no controle. Irmãos, é tão bom saber que Deus está no controle. Não tema, creia somente. Pastor, como é que vai ser a economia em 2025? Não faço ideia, irmãos, eu não faço ideia. Tenho algumas expectativas, sim. Tenho algumas expectativas, mas eu quero dizer ao meu próprio coração, não temerei, o Senhor está no controle. Pastor, o que vai acontecer amanhã? E depois de amanhã? E o João? E daqui a quanto tempo? E como é que vai ser? Não sei, irmãos, não sei. Às vezes eu fico até tentado, gostaria de saber, você também. Mas a palavra de Deus para nós é, não temas, creia somente. Como é que vai ser o fim da minha vida, pastor? Estou chegando na terceira idade, como é que vai ser? Estou sozinha, estou sozinho. Não sei, me sinto solitário, não tenho muitos amigos, como é que vai ser? Tenho temores internos, será que eu vou construir uma família? Será que eu vou conseguir ter alguém? Será que eu vou conseguir me casar? Será que eu vou conseguir ter sucesso profissional? A gente às vezes não tem as respostas, irmãos, mas a gente sabe que tem um Deus conduzindo a nossa história. Às vezes não vai ser do nosso jeito, às vezes não vai ser na nossa hora, mas Ele vai fazer a vontade dEle, de forma tal que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. No choro, na tristeza ou nas grandes bênçãos e alegrias, o nome de Deus vai ser exaltado em todas as coisas. Essa é a grande diferença. Não sei qual das histórias se aproxima mais com a sua realidade, mas eu sei que, de alguma maneira, todas elas podem nos ensinar. A grande lição, irmãos, é que o Senhor, graciosamente, nos chama para esse relacionamento. Lembra a mulher que gastou tudo, que foi atrás dos melhores médicos e não conseguiu? Pastor, o que eu preciso fazer para Jesus mudar minha vida? Nada. É de graça. O que eu preciso fazer para ser digno de participar dessa mesa? Para ser digno de participar desse banquete espiritual, da ceia? É de graça. Sabe quantos reais aquela mulher gastou? Quantos denários? Seja qual for a moeda que ela tinha? Nenhum. Sabe o que você precisa entregar para Jesus? No gasofilácio, ou transferindo para as contas da igreja? Sabe o que você precisa entregar para Jesus? Nada. Nada. Para ser salvo, nada. Mas uma vez salvo, irmãos, tudo muda. Tudo muda.
E a gratidão inunda o nosso coração. Aquele homem que era possesso passa a dizer para todo mundo. Aquela mulher é chamada ao meio para dar um testemunho a todos. E Jesus pede àqueles pais que eles não contassem para ninguém. Jesus faz isso algumas vezes, né? Ele pede àqueles pais, não contem para ninguém o que aconteceu aqui. Mas, irmãos, depois que você vê um morto ressuscitar, você acha que é possível manter segredo? Conhecendo o ser humano, tá? De forma geral. Olha, eu fiz isso aqui para vocês, mas não conta para ninguém. Irmãos, Jesus tentou fazer isso várias vezes. Por quê? Porque ele não queria, no momento errado, Jesus tinha um plano muito bem estabelecido. Ele não queria, no momento errado, que as coisas acabassem tomando outras proporções como estavam tomando. Ele diz, olha, guardem para vocês. Mas, irmãos, é inevitável. Quando a gente tem um encontro com Jesus, e quando Ele muda a gente não consegue ficar de boca fechada. Quando a gente é transformado, quando o nosso coração é alcançado pelo Evangelho, a gente não consegue ficar à parte. A gente se torna verdadeiramente um discípulo. Ande de perto com Jesus, entenda a graça de Deus e deixe o Senhor conduzir a sua história. Não só em 2025, mas a partir disso. Estamos no início do ano. 3 histórias bem pessoais que podem fazer sentido para mim e para a sua vida. Vamos orar?